Olá, este é o programa Contraplano. Hoje vamos receber a escritora Ká Araújo, autora da série Ninfetâmina. Tudo bem, Ká? Tudo bem, Elton? Então, esse lançamento aqui, esse livro você lançou faz poucos dias, estamos aqui te recebendo em primeira mão. É uma série de livros, esse é o primeiro volume? Exatamente, é uma série de 5 livros e esse é o primeiro livro lançado agora pela editora Baraúna. Você já tem os outros livros escritos ou ainda está na sua cabeça a história? Como é que tá? Na verdade, Ninfetâmina já tem em torno de uns 4 anos. Eu comecei a escrever o segundo, já tem 30 folhas em A4, mas aí eu comecei a trabalhar, comecei a me empenhar no marketing do primeiro volume e aí eu parei, né? Mas eu pretendo retomar em 2014. É bom falar que a Ká, você tá com que idade você escreveu esse primeiro livro? Eu comecei a escrever com 13, 14 anos. 13, 14 anos. 13, 14. E terminou e ele está sendo publicado agora. Agora que eu tô com você 17. Você está com 17 anos. Isso. E aí a sua ideia é que sejam mais 4 volumes, então. Exatamente. E do que trata o seu livro, Ká? Na verdade, é uma mocinha, né? Ela tem a minha idade hoje, 17 anos, que ela, após a morte do pai dela, ela tenta descobrir um mundo que surgiu do nada, ela tá querendo correr atrás disso, e a mãe dela, sabendo mais ou menos do contexto, manda ela para Mornsville, onde ela descobre que o tio dela era um vampiro. E no decorrer da história, ela acaba se apaixonando por um rapaz e descobre um passado, que ela tem uma ancestral, que o sangue dela é muito poderoso. E que esse rapaz em questão, além dele se apaixonar por ela, ele precisa do sangue dela para poder cumprir uma vingança, vamos dizer assim. Ele está atrás da vingança do irmão dele, ele está apaixonado por ela, e aí ele precisa do sangue dela, mas ele está nessa de eu mato, eu fico com ela. Então é uma história de vampiros, então. Isso. Mas não, você estava falando nos bastidores que você não considera uma história de terror. Não, não é classificado uma história de terror. É o que então? A gente pode dizer que são vampiros... Não são bonzinhos. não são vampiros bonzinhos. Tem bastante luta por sangue no livro. Mas, assim, é aquele sangue que não deixa o leitor aterrorizado. Deixa ele convicto. Ele quer mais, ele quer saber. Não é um terror. E, cara, por que essa fascinação por vampiros? Quer dizer, não é só você. A gente viveu recentemente, teve toda essa febre da saga Crepúsculo. E, de alguma forma, aí na cultura, na indústria cultural, filmes, séries, livros... com essa temática do vampiro. Por que essa fascinação pelo tema? Eu já gostava de vampiros desde Van Helsing. Eu nunca assisti o filme sem fechar o olho, né? Mas eu já era meio que viciada. Eu já gostava de Drácula e etc. E veio surgindo a febre de vampiros bonzinhos, e aí resolvi escrever o meu também. Você era uma fã da série Crepúsculo? Eu fui. Durante um longo tempo eu fui, sim. Como é que foi o início? Qual foi o pontapé inicial para você escrever esse primeiro livro? Você estava com 13 anos. Isso, 13 e 14. Mas eu comecei a escrever depois que eu assisti Lua Nova. Quando eu fui pro cinema e eu fiquei fascinada. Eu vi que era um mundo totalmente diferente do que nós já estávamos habituados a assistir em filmes que contavam sobre vampiros. E aí eu falei, já que não é muito terror, já que é um tema bem legal e que tá todo mundo gostando, e eu já tinha meio que essa fixação, esse gosto, né? Então eu resolvi escrever o meu. Você já tinha escrito alguma coisa antes? Você tinha o hábito de escrever? Na verdade, quando eu estava na pré-escola, eu já gostava de escrever, assim, livrinhos infantis. Como a minha mãe desenha muito bem, então eu pedia para ela fazer o desenho para mim e eu fazia história. E aí eu lia para os meus coleguinhas e etc. Mas um livro de 400 páginas, não. Quanto tempo você levou para escrever essas 400 páginas, assim? Olha, eu levei em torno, assim, de uns 2 anos. Você tinha uma rotina? Você escrevia todo dia? Tinha períodos que escrevia mais? Como é que funcionava? Como eu só estudava, então, assim, eu não tinha muita preocupação. Aí, nas horas vagas, principalmente à noite, eu não conseguia escrever de manhã nem de tarde, eu só conseguia escrever de noite. Então, eu reservava esse tempo sempre para poder escrever, para poder estar me dedicando ao livro. E alguém lia esses teus manuscritos? Lia. Alguns amigos, quando eu ia em casa fazer trabalho de escola, eu pedia para eles darem uma olhada para mim no capítulo. Eles davam muito palpite, assim. Você chegou a mudar alguma coisa? Cheguei a mudar. A primeira versão chegou a ter 400 páginas e eu deletei, porque não dava legal, eu não tinha pesquisado, eu não sabia nem escrever corretamente. Eu fui aprimorando isso com o tempo, mas a primeira e a segunda versão eu deletei.
Aí, a partir da terceira versão, que eu já estava mais habituada, já estava mais conceituada, então aí eu engatei e resolvi publicar. O teu interesse pela escrita, ele se intensificou quando você resolveu escrever o teu livro, ou ele é uma consequência do gosto que você tinha por leitura ou pela escrita? Ele é uma consequência. É uma consequência porque eu pretendi escrever, mas postar em blog. Deixar que os leitores virtuais... Você tinha um blog já? Eu já tinha um blog. Eu ficava testando template e etc. para montar mesmo uma história virtual. Mas no teu blog você escrevia ficção ou você relatava coisas do seu cotidiano? Não, era só ficção. Ficção. Eu nunca... Já vampiro, já essa... Já onda, é ou não? essa temática. Essa temática, essa temática mesmo. Então, pra mim, era só pra postar no blog. Aí as pessoas, principalmente os meus amigos vendo, falavam assim, não posta não, porque alguém vai pegar a sua ideia, alguém vai publicar e... Não, publica. E aí que eu comecei a correr atrás. Você é aluna de escola pública, Sim. você estava me contando, você estuda lá no Jardim Paraíso, você sempre estudou na escola pública. Sempre estudei em escola pública. Como é que era, assim, você ali assistindo aula, sendo uma escritora ali, escrevendo teu livro, você tinha um diálogo com isso dentro da escola, isso melhorou teu desempenho como aluna, esse teu interesse pela literatura? Foi bom. Assim, eu já escrevia as resenhas, os resumos, os professores já avaliavam como muito bom. A publicação de um livro, a escrita, só me ajudou a aprimorar o que eu já sabia. Né? Só conhecimento de novas palavras, você muda totalmente o contexto de quando você não tem conhecimento nenhum da língua portuguesa, da norma padrão, e quando você começa a pesquisar sobre isso, principalmente a ler muito dicionário, aí que engata mesmo e você escreve politicamente correto, né? E o que é mais difícil, escrever ou revisar o que a gente escreve? Revisar. E você faz isso sozinha? Na verdade, eu revisei ele em torno de umas 5 vezes. Então, na última vez, eu já estava cansada. De ler. Eu já falava assim, mãe, eu não tenho que ler, eu já sei tudo. Eu sei como termina, eu sei como que é o 5º livro, sem estar antes pensando em lançar. Mas aí a editora tem os profissionais da área que cuidam disso. E mesmo assim, quando o livro ele é publicado, os leitores encontram erros de diagramação, erros de ortografia. Alterações. Exatamente. E como é que você chegou nessa editora? Como é que aquele livro que uma garota de 14 anos começou a escrever se transforma num livro aqui, teve lançamento já em livraria, tem uma previsão de ter continuidade. Qual que é o start de que essa brincadeira que começa de uma forma lúdica no blog se transforma de fato num projeto real? A partir do momento que você começa a analisar as editoras, na verdade, por mim, eu pesquisei na internet. Você foi procurar a editora? Eu fui procurar a editora. Então, eu fiz orçamento em 3 editoras. Uma cobrava em torno de 14 mil e as outras 2, 5 mil. Só que na época, como você desconhece isso, você acha que as pessoas vão publicar de graça, né? É tudo muito fácil. Você vai ficar famosa e ganhar que você vai ficar famosa, estrelinha. Não é bem assim. Você paga por isso, né? Eu paguei 5 mil reais. Mas fora as brincadeiras camiseta, book trailer, etc., em torno de uns 7 mil reais, né? A editora, primeiro, quando você manda o manuscrito, ela vai analisar o livro. A editora que eu tô atualmente levou em torno de 1 mês, 2 meses para fazer essa análise. E depois veio o orçamento, pela quantidade de páginas até. E aí a gente faz toda a negociação certinho e a editoração levou em torno de 1 ano. E agora veio o lançamento, ou seja, desde 2012 já estava em trabalho. E o projeto gráfico, você também teve influência? A capa, como é que foi a proposta da editora? O autor, antes dele escrever um livro, depois que ele tem a ideia, a primeira coisa que ele vai analisar é a capa. Não sei se é alguma influência, alguma inspiração que dá, mas a primeira coisa que você faz é a capa. Então você joga no Google, você nem tá ligando pelos direitos autorais, mas você quem tem conhecimento de trabalho gráfico e editoração, vai pegar, vai colocar o título do livro assim bonitinho e vai estampar. Eu coloquei 5 páginas. 5 capas, desculpa. De proposta. Isso, 5 capas. Uma era uma moça de vermelho dançando, a outra era um vestido, era só o corpo da moça de vestido branco, e a terceira era uma capa com uma moça, só que em vez de vermelho, o olho dela era azul e a flor também era azul. E aí eu achei perfeito, que ela tinha uma cara de mal, ela ao mesmo tempo era doce, eu falei, não, legal. E coloquei.
A editora, ela não faz publicação de livro, ela não cria a capa a partir do que você quer. Eles têm uma arte certinha e você escolhe. Ah, eles te dão já as opções fechadas. Isso, e eu não gostei. Eu falei, não gostei de nenhum, não é, e etc. E aí você entra com um capista à parte. E eu fui e procurei a Marina Ávila, e aí ela que fez. Eu mandei para ela a primeira proposta, não, eu quero que seja assim, parecido assim. Ela falou, não, a ideia Aqui, então. A ideia da flor e da moça é muito boa. E quem é que fez, então, a capa? A Marina Ávila. Marina Ávila. Isso. É um trabalho de criação que ela fez em cima do teu trabalho. Exato. Tá aqui, então. E ninfetâmina, o que quer dizer esse nome? Ninfetâmina. É um nome que me custou muito. Foi o primeiro, provavelmente não era o primeiro nome, você foi buscando o nome certo? Ou seja, desde o começo você já sabia o nome do seu livro? Quando eu tinha a ideia de criar um livro, eu ia colocar um nome muito clichê. A Noite dos Vampiros. Era monótono, né? Acho que até tem um filme do Polanski que tem esse Deve nome. ter. E aí eu coloquei A Noite dos Vampiros. Eu falei, não tá legal. Eu queria uma única palavra que resumisse tudo. E depois eu coloquei sangue vermelho. Eu falei, sangue vermelho? Que coisa meio que sem sentido, né? Não existe sangue azul. Só da nobreza. É verdade. Não, tô brincando. Mas aí eu lembrei de uma música de uma banda dos Estados Unidos, do Cradlefield, que era Ninfetamina. Só que quando foram apresentar a música pra mim, e quando eu escutei pela primeira vez, falaram pra mim Ninfetamina. E deu a sensação da pronúncia de ter aquele acento circunflexo ali naquela palavra. E aí eu redigi, não, Ninfetamina, fui pesquisar no Google, só tinha ninfetamina. E eu, meio que sem noção, fui ler, não, etc. Gostei. Falei, não, legal, tá? Eu coloquei o acento lá e comecei a escrever o livro. Depois disso, quando eu mandei pra editora, elas falaram assim, olha, não existe essa palavra sem um acento circunflexo. Ou com um acento circunflexo, desculpa. É melhor você criar uma nota falando por que você quer usar o acento, ou você manter sem. Porque quem vai olhar isso numa vitrine vai achar que foi um erro seu, um erro de digitação, né? Eu falei, não, mas eu não escrevi ninfetamina, eu escrevi ninfetamina. Embora as palavras pareçam muito, ninfetamina e ninfetamina tem uma certa diferença. Mas aí, dentro da tua trama, do livro, é um nome próprio de algum personagem, ou tem um significado especial dentro da trama? Ninfetamina é uma mistura de ninfeta, uma garota jovem, e anfetamina, que é uma droga. Então, seria uma garota muito viciante. No livro faz menção às duas personagens principais, que é a Stephanie e a Annie, que são muito parecidas e são muito cobiçadas pela beleza. Mas dentro do livro, o uso de ninfetamina vem do escritor Poe. Tem um escritor dentro do livro que ele está redigindo um livro, né, uma história, que se chama Ninfetamina, né? Mas o verdadeiro sentido do livro é pelo fato de ter a mistura de uma garota muito viciante, muito bonita. Cara, a gente estava folheando teu livro e eu percebi que você tem uma coisa muito visual no que você escreve, né? Você dá detalhes, é como se você estivesse descrevendo cenas. O cinema influencia muito o teu trabalho? Influencia bastante. Eu gosto bastante de filmes. E você, que tipo de filme você costuma assistir? Ultimamente eu não tenho assistido muito, mas eu gostava de filmes de ação, de aventura. Não gosto de terror, embora o livro tenha sangue, eu nunca... Tá nesse gênero do terror. Não. Como eu falei, eu gostava de Van Helsing, eu gostava de Drácula e por assim vai. Você imagina, você sonha um dia ver isso transformado em... Todo escritor. O primeiro sonho é virar um em best-seller, né? O primeiro é virar um best-seller e depois vira um filme. Tá joia. Bom, nós estamos recebendo aqui no Contraplano Cara Araújo, autora do Ninfetamina. Vamos para um breve intervalo e na volta continuamos conversando sobre o seu trabalho e seus projetos futuros.